já às portas da conferência, né, Santidade e Vida com Deus. Os preletores convidados já confirmaram, graças a Deus, né? E hoje nós vamos preparar um pouco mais esse caminho, preparar um pouco mais o solo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 16. Não vamos esquecer hoje de orar no final pela nação, né? Hoje é 7 de setembro, uma data especial, e a igreja precisa mais do que nunca clamar pela nação, tá bom, gente? Não esqueci, não. Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 9 até o 17, pode ler assentadinho mesmo, tá bom? Para melhor compreensão. É rapidinho, né? Está lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: olha, 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, ou seja, desde que se iniciar a colheita, né? Vai passar a foice na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, levita, que está aí diante das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão também no meio de ti. No lugar em que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Olha, Deus escolhe o lugar que nós vamos celebrar, que nós vamos agradecer, né? E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres a tua eira e do teu lagar. Na tua festa te alegrarás, tu, teu filho, tua filha, o servo, a serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, aqueles que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar, de novo, em que escolher, porque o Senhor teu Deus há de te abençoar em toda a tua colheita, receba, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Olha que versículo lindo, 17, ó. Cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou dons em minhas mãos. E hoje eu venho celebrar o Senhor com os dons que o Senhor me deu. Amém? Pai, continua falando conosco. Traga a tua palavra ao nosso coração, na medida da tua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, Pai. Que o Senhor nos revele com toda clareza, que aqui haja um ambiente completamente favorável, blindado pela tua unção, e os corações estejam abertos para receber e viver esta palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Nosso tema nessa noite, olha, é um tempo de preparação rumo à vida abundante. Nós vamos trazer aqui do texto que lemos de Deuteronômio 16, e através dele puxar vários princípios, entrelaçando com as coisas que Jesus nos ensinou, para que possamos colocar em prática. É um texto muito repetido de João 10:10, quando lá na parte B do versículo, Jesus está dizendo: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Geralmente as pessoas focam e pensam só na prosperidade, até porque as campanhas, aquilo que se faz, onde se coloca esse versículo, eu coloquei até a palavra errada, né? Só no financeiro, porque a prosperidade é um pacote completo. Então as pessoas acabam focando só no financeiro e deixando muita coisa que vem de presente junto com esse versículo. Então, para a gente entender tudo isso, vou fazer para você algumas introduções preliminares. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer, é um texto muito conhecido, que vocês vão lembrar: há tempo para
todas as coisas debaixo do sol do céu, né? Há tempo para todas as coisas. Essa é uma grande verdade. Existe um tempo determinado, criado pelo nosso Deus, e o lindo da gente estudar as estações e os tempos que Deus determinou é ver que Ele sempre preparou dentro de cada estação e de cada ciclo da nossa vida bênçãos com abundância. Basta um único ato nosso, que é de receber e vivenciar a palavra que Ele nos dá. Existe, queridos, você já deve ter ouvido falar nessa era da internet, tanta informação disponível, pelo menos você já deve ter ouvido falar por cima, existe um calendário bíblico. Quem já ouviu do calendário bíblico? Se você não prestou atenção, até mesmo em pregações, quando a gente vai falar lá da Páscoa, que o judeu está saindo do Egito no mês de Nissan, que na verdade Nissan é um nome, né, dado pela Babilônia, mas a raiz, o nome do mês é Abib, nós vamos ver aqui. Então você já viu aí nos textos nomes de meses que diferem dos nossos meses aqui. E por quê? Já vou te explicar com mais profundidade, mas aqui na introdução vale te dizer o seguinte: há uma diferença. Os nomes que nós encontramos nos meses bíblicos, eles são diferentes porque eles seguem um trabalhar de Deus, uma construção do Senhor, que o Eterno fez visando nos abençoar, visando nos favorecer. E é exatamente por isso, porque aqui no Antigo Testamento a gente vai encontrar toda essa construção de Deus, ciclos das estações e dos meses, para dar abundância ao seu povo, que Jesus aqui no Novo Testamento, ele vai confirmar com o versículo famoso que eu já citei: eu vim para dar vida e vida com abundância. E nesse versículo, Jesus nos deixa conscientes de que existe um adversário que vem para fazer o contrário. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, de novo, assim como lá no Antigo Testamento, o Senhor fala com o povo assim: diante de ti eu coloco dois caminhos, caminho de vida e caminho de morte. Ele fala: escolhe a vida para que você vá bem, para que você prospere. Deus dá a escolha e Ele ainda aponta o caminho correto. Aqui no Novo Testamento também, Jesus está dizendo, existem legiões, existem espíritos imundos e eles trabalham para trazer tristeza, matar, roubar e destruir. Mas eu estou aqui, Jesus quer dizer, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Você vai perceber que a Bíblia, ela é um todo de bênçãos de Deus. Nós não podemos fracionar. Hoje a gente encontra muita polêmica, né, gente? Gente dizendo: não, isso era só para o Antigo, não, isso está no Novo. Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, nós precisamos estudar entrelaçando todas as coisas, porque em tudo isso Deus fez uma construção de bênçãos, de ensinamentos que quando nós seguimos, nós vamos prosperar, nós vamos frutificar e florescer, mesmo vivendo numa terra de aflições. O exemplo é a peregrinação do povo no deserto. Eu falava com vocês há alguns domingos atrás, aquela mensagem do deserto era só para cultuar, não era para sofrer, não era para passar necessidade, era só para o povo passar cultuando a Deus, glorificando ao Senhor. E veja, lá no deserto o Senhor forneceu, meus amados, a água, forneceu o alimento, forneceu a codorniz, tudo o que eles precisavam, Deus atendia. Eu estava até vendo essa semana uma profissional de saúde que trabalha com a limpeza biológica do organismo, desparasitação, ela estudando e falando da contaminação que era o alimento no Egito, e que lá no deserto Deus deu ao povo algo que trabalhou no biológico deles para desintoxicar. E olha como o povo é mal criado. O que eles diziam para Deus? Estou cheio desse pão, sim, já enjoei desse maná. Deus estava trabalhando para limpar o organismo daquele povo. Então, tudo que Deus nos dá e tudo que Ele faz, ainda que em algum momento da vida você não entenda, você fala: isso aqui está parecendo um pouco amargo, né? Receba o que é de Deus, porque Ele está fazendo para o seu bem. Ou é para uma limpeza no espírito, ou é para uma limpeza na alma, ou é para uma limpeza do corpo. Ele está sempre trabalhando para que você tenha saúde, para que você
floresça. Então por isso Jesus vai repetir aqui para nós: eu vim para dar vida e vida com abundância. Contudo, meus amados, isso não é algo automático, que nem eu nascer de novo. Basta que você venha aqui, entra aqui nas águas, eu vou te imergir, quando eu te tirar, pronto. Não, você sabe que tem que existir uma sede no seu coração, você sabe que tem que existir uma preparação. Então a mesma coisa, a vida abundante, outro hábito que as pessoas têm hoje é assim: não, Jesus já fez por mim, pronto, vai acontecer. Não, porque a palavra de Deus não lida com misticismo. Você vê que em toda promessa existe uma condição de obediência, né? Se a pessoa não for um amante da palavra de Deus, ela conhecer a palavra só pelo que os outros falam, olha que promessa bonita, olha que é verdade, isso tem na palavra de Deus, que bom, então eu também tenho direito. Que ela vai ficar esperando a vida toda, porque na verdade cada promessa nos aponta um caminho de obediência, e é mediante a obediência que o céu se abre e essa promessa ela é liberada. É bem verdade que existe uma barreira intransponível para nós, meus amados. Se Jesus não viesse vencer a morte, vencer a cruz, não adiantaria nada, nem mesmo a nossa obediência, porque aquele muro existia. Verdade é que ele já fez o que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele rompeu aquele muro, ele tirou, né, aquele espaço que nos separava de Deus. Vou dizer no fim da mensagem, mas aqui eu preciso te dizer também. Hebreus capítulo 10, do versículo 20 em diante, você vai ver que ele abriu para nós um novo e vivo caminho. O véu se rasgou, o corpo de Jesus foi moído para que nós pudéssemos de novo entrar lá na sala do trono. Então, perceba, é sempre um trabalho de parceria. Ele já fez o que nós não poderíamos fazer. Hoje, o céu está sobre nós, pronto a se abrir. Qual é a nossa parte nessa parceria? É a obediência e a vivência da palavra de Deus. Por isso não é automático. É à medida que você se envolve com o Senhor e vai obedecendo a palavra dele. Veja, vamos lembrar, Jesus era judeu. Então, ele já vivenciava todos os ensinamentos. Ele vem para confirmar. Ele vem caminhar na terra e traz de si 12 discípulos, pessoas que estavam o tempo todo com ele, vendo ele praticar, vendo ele vivenciar e os resultados acontecerem. Daí nós entendemos, queridos, que quando Jesus fala assim: eu estou vindo para trazer a vida abundante, ele está dizendo: aquele que viver os ensinamentos, aquele que andar na palavra, desfrutará da vida abundante. Quer ver uma coisa? João capítulo 15, que o versículo de número 7 vai aparecer para você, e vai estar dizendo mais ou menos assim: se as minhas palavras estiverem em vocês, né? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Isto aqui eu traduzi em muitas palavras para você o que Jesus está dizendo aqui, Mateus 5,17 também. O que Jesus está dizendo aqui: se as palavras estão em mim, eu estou vivendo elas, eu estou nele, então tudo que você pedir, ou seja, as promessas que estão na palavra, reveladas para você, reveladas para mim, no momento que nós orarmos alinhados com esta palavra, o céu vai liberar. Mateus 5,17, olha, ele fala: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Mais adiante, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se referia a mim, estava falando de mim. Então perceba como que a palavra de Deus, ela é um todo. Nós vamos ligando aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento, aquilo que a lei ordenou, nós vamos verificando o que os profetas trouxeram e o que Jesus veio e confirmou. E se nós vivemos tudo isso, meus amados, os frutos de bênçãos vão aparecer. A lei e os profetas falavam sobre Jesus o tempo todo. É o que eu acabei de falar. Lucas 24:44, você vai ver o que eu acabei de dizer, Jesus dizendo: a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Não, aqui é o 5,17 ainda, né?
Depois lhe disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo apontava para ele, não é? Tudo apontava para ele. Então, queridos, às vezes a gente olha lá, ou ouve assim: a lei era fria, né? Os profetas eram frios. Não, porque Jesus, ele é definido por Paulo lá em 1 Coríntios, no decorrer do capítulo 15, quando Paulo fala do primeiro Adão, Paulo está dizendo o seguinte: o primeiro Adão era alma vivente, meramente alma vivente. Mas veio o segundo Adão, que é espírito vivificante. E espírito vivificante é fogo, é poder, é autoridade. Por mais que você olhe e pense: não, a lei era fria, os profetas eram frios. Não, nada era frio, porque está apontando para aquele que é espírito vivificante. Está apontando para Jesus Cristo. Então, falando um pouquinho da estação e do tempo que vivemos hoje, para nós aqui, o chamado calendário gregoriano é o mês de setembro. Mas se a gente olhar para o calendário bíblico, é um mês chamado Elul. E é muito interessante, queridos, esse tempo que o Senhor preparou. Primeira diferença: o calendário bíblico, ele é lunar. O calendário gregoriano é solar. Quem está comigo na terça-feira já deve lembrar por que é solar, né? Existe toda uma inclinação de adoração ao sol, e você sabe que não é o sol o elemento da natureza, né? Você que está na terça já deve se lembrar por quê. Então, tudo no mundo gira em torno disso. Você que não está na terça, vem para você aprender, tá? O treinamento é para todo mundo. Enfim, o calendário bíblico, ele é lunar. Então, à medida que nós vamos avançando, né, no calendário, a gente vai observando a característica de cada mês. E o mês de Elul é um mês muito bonito, tá? Agora, nesse ano, esse mês começou em 26 de agosto. E a tradição judaica vai dizer que é o mês que o rei está no campo. Então, sabe o rei? Pense naquele rei que é imponente, inacessível. Aquele rei que o súdito nunca pode chegar perto dele. Até ele, nesse mês, pela tradição judaica, ele tem que dar uma volta no campo, ele tem que passar pelo campo. Agora, para nós aqui, quando nós falamos em rei, nós pensamos no Rei dos Reis. E nós sabemos que ele é para nós acessível. Então você imagine o mês em que o rei está no campo. É um mês onde a presença de Deus é muito maior, onde a presença de Deus é ainda mais acessível, meus amados. É esse o tempo. Quando a gente fala do gregoriano, é setembro. Setembro é um mês depois de agosto, antes de outubro. Não tem muita simbologia? Tem. No tempo certo a gente vai aprender. Mas quando a gente fala, a gente olha para o calendário bíblico, não, Elul. E olha como Deus é maravilhoso. Porque já desde agosto eu venho sempre pregando para vocês sobre a presença de Deus. É ou não é? Aí eu fui convidada a semana passada para pregar na sexta-feira lá na Vila Industrial. E quando eu falei para a pastora, qual é o tema, pastora? Ela falou, a presença de Deus. Eu falei, aleluia. E aí, irmãos, quando Deus me trouxe para começar a estudar isso da semana passada para cá, eu falei, Jesus, como o Senhor é bom. Não tinha me debruçado sobre isso. Mas desde agosto, verdadeiramente, vem falando sobre a presença para a igreja e buscar a presença. O mês de Elul é um mês voltado para buscar o Altíssimo. É um mês favorável ao jejum, à oração, a nos colocarmos no lugar secreto. Nesse mês, dons especiais, presentes especiais são liberados. O rei está no campo, igreja. A gente canta, o rei está voltando, né? E nesse mês, o rei está no campo. Elul é também, irmãos, um tempo de arrependimento. Outra coisa que Deus tem feito pregar. É um tempo de arrependimento marcado pela misericórdia abundante de Deus. E você sabe, Elul é um mês que precede para o povo judeu, não só o judeu, todo o povo que acompanha o calendário bíblico, o que eles chamam de Rosh Hashanah, que é a virada do ano,
que para eles nesse ano, não para todos nós, né? Porque da mesma forma que existiu o calendário romano, o calendário gregoriano também é romano, mas teve um outro que me foge à mente agora antes. O calendário bíblico está aí, ele existe. Se você pegar jornais em Israel, você vai ver a data do ano 5700, se me falha a memória, 86. Dia 22 de setembro vira para 87, se não me falha a memória. E você vai encontrar também a data de setembro de 2025. As duas datas vão estar lá. Então, para todas as pessoas que seguem o calendário bíblico, eles sabem que em 22 de setembro deste ano está se encerrando um ano. O que eles chamam muito de ciclo, não é? O que é ciclo? Uma etapa. Então, por que esse período chamado mês de Elul é o mês de arrependimento? Olha que bonito. A última fase de um ano, ela é precedida, a última fase de um ano, ela é favorável ao arrependimento. Porque está terminando uma etapa. Então a pessoa não vai começar aquela outra etapa arrastando grilhões, correntes, coisas que vieram lá de trás. Você sabe que, ouvindo uma pessoa que estuda muito, a professora de hebraico, ela estava dizendo o seguinte, estuda muito a tradição judaica, ela fala, em Israel, esse é um mês que todas as pessoas sabem que é um mês de buscar. E existe lá um determinado dia, que é um feriado nacional, onde as pessoas param para se arrepender. Elas fazem uma autoanálise, examine-se, pois o homem é a si mesmo, se arrependem, choram, se quebrantam diante do Senhor para se levantar para uma nova etapa renovada. Ela até comentava o seguinte, nossa nação está passando por dias tão difíceis. Ela até falou de um ato formal que está acontecendo aí, né? Ia acontecer no dia seguinte. Ela falou, já pensou se o Brasil conhecesse essa verdade? E se o Brasil agora por 2 dias decretasse, vamos orar pela nossa nação, vamos orar para quebrar toda a injustiça. Você já pensou uma nação orando assim? O que ia acontecer, meus irmãos? Por isso nós não podemos ignorar essas coisas bíblicas que às vezes nos são roubadas, não é? Se a gente não parar, não analisar, não verificar. Veja, Elul é um mês que precede o ano novo, o Rosh Hashanah que eles chamam. Encerra um ciclo para iniciar um tempo novo. Então, esse é um período de se despojar das iniquidades, dos pecados, né? E principalmente hoje, nós, igreja, os judeus messiânicos, que entendem que Jesus é o Messias, nós estamos lastreados em 1 João, o capítulo 2, o verso 1 vai dizer assim, para não pecar, mas se pecarmos, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. E aí, o 2 também é muito interessante, olha lá. Esse é o 1, né? Filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O sangue de Jesus garante a vitória, amados. O número 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, aonde houver o arrependimento, onde a palavra de Deus chega, aonde uma alma se arrepende, Jesus Cristo verteu o seu sangue. A propiciação era toda aquela dinâmica que o sacerdote tinha dentro ou melhor, fora do Santo dos Santos, quando ele começava fora, derramando ali o sangue do animal, fazendo o sacrifício. A propiciação era o ápice, quando ele entrava no Santo dos Santos e sobre a tampa da Arca da Aliança, ele derramava daquele sangue. Isso era chamado propiciação. E ali havia, por alguns instantes, aquela abertura, aquele portal espiritual para que o arrependimento fosse apresentado. Agora, aqui, amados, Jesus, ele é a propiciação pelo nosso sangue. Todas as vezes que nós paramos e fazemos essa autoanálise, e olha, quando a gente vê tudo isso,
a gente entende que a palavra de Deus, ela precisa nos lembrar. Sabe por quê? Você já imaginou? Nós temos essa preciosidade nas mãos, e se a gente não lembrar e não ensinar a igreja, as pessoas vão passando batido, sem se autoavaliar, sem se arrepender, sem se autoexaminar, e vão carregando fardos e julgos, e promessas ficam retidas. Por quê? Se João está dizendo, não é, que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, junto ao Pai, é porque nos lembramos, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, vai dizer assim: na terra não há um só homem que só faça o bem e não peque. Nós falhamos, nós erramos, e nós precisamos de vez em quando parar para refletir sobre isso. E nós estamos vivendo um tempo muito favorável para isso, irmãos. Nós temos ainda alguns dias pela frente. Nós vamos passar por esta conferência com essa cobertura de Deus, um tempo de grande misericórdia, um tempo em que o Senhor está ordenando os seus anjos para quebrar grilhões, para romper cadeias de iniquidade. Basta renunciar pecados, coisas que acompanharam pela vida toda. Há um desafio de Deus, inclusive, com coisas que você fala: não, isso não consigo deixar, isso não consigo abandonar. Venha para a conferência com esse propósito. Olha o nome da conferência: santidade e vida com Deus. Se você jejuar, se você buscar e orar, Deus nesses dias vai quebrar grilhões, vai romper cadeias. Aquilo que você vinha arrastando, aquilo que vinha te incomodando, vai sair em nome de Jesus. É um tempo favorável para isso. Aí você fala: pastor, você sabia disso quando você marcou a conferência? Não, mas o céu sabia. E aí o Senhor começa a descortinar para nós. Você sabe por que essa data? Sabe por que esse tema? Sabe por que você está pregando assim? É por isso. Porque existe uma abertura, portais espirituais do bem aberto para isso acontecer. Elu é um tempo de examinar a si mesmo, para iniciar um ciclo novo, livre das cadeias, um ciclo de abundância no Senhor. Porque cada grilhão que a gente arrasta nos impede de viver a abundância. Então, deixa eu falar rapidamente. Por que quando a gente fala em abundância, não é apenas o financeiro? Ele é importante, ele é. Nós precisamos da provisão dos recursos para tudo, até para ir trabalhar, para chegar no trabalho. Ou tem que ter um passe de ônibus, ou tem que ter o etanol, a gasolina no carro. Para chegar lá precisa, não é assim? Até para você granjear você precisa. Mas a prosperidade, a abundância que Jesus está falando, ela é ampla, meus amados. Porque se existe alguma coisa no homem, por mais oculta que seja, por mais que somente a pessoa saiba, aquilo rouba a paz, não é verdade? Alguma área da vida que está presa, alguma área da vida ali que o inimigo ainda mantém aquela pessoa em cativeiro, ela não consegue viver a paz, e a paz faz parte da abundância e da prosperidade. Uma pessoa que está muito bem estabilizada no financeiro, não tem problema com isso, mas não tem paz na família, não tem harmonia em casa, ela consegue desfrutar daquilo que ela tem em dinheiro? Não. Porque aquele dinheiro não vai comprar a harmonia da família. Uma pessoa que tem um problema na área profissional, do trabalho, não tem paz para trabalhar, aquele lugar está muito complicado, por mais que ela esteja bem estabilizada, o que acontece? Você vê hora ou outra profissionais, de alto nível, inclusive, que é muito bem, tendo problemas de saúde. Por quê? Porque falta alguma coisa ali. Está preso, alguma situação, às vezes, que a pessoa é forçada a fazer e que sai da linha do que a palavra de Deus orienta, enfim. E também, se tiver tudo estabilizado, mas no financeiro a pessoa não souber administrar, está cheia de dívida, está cheia de problema, ela também não vai se sentir satisfeita, plena. Então o pacote ele é amplo, meus queridos. Por isso que existem promessas em várias áreas, por isso que existe a obediência em várias áreas. Agora, continuando a falar desse tempo que nós estamos vivendo, no calendário bíblico, onde esse ano vira no calendário bíblico em 22/9, isso marca o quê? Isso marca o início de um novo ano. Depois desse dia 22, se seguem 10 dias ali, onde eles continuam
demonstrando o arrependimento, se quebrantando diante do Senhor. E lá pelo 10º dia, eles têm o que se chama de Yom Kippur. Antigamente o judeu fazia, através desse derramamento do sangue, mas hoje o judeu messiânico, ele entende como nós. Jesus já fez. E olha que interessante a gente comentar sobre isso. Não é porque Jesus já fez a parte que não poderíamos, que nós não precisamos arrepender, que nós não precisamos nos quebrantar. Quebrantamento é algo muito importante, gente. Quebrantamento atrai a presença de Deus. Às vezes tem pessoas que se quebrantam diante do problema, mas não se quebrantam diante de Deus. O abatimento diante do problema não sana. É ao contrário. Diante do problema você precisa estar forte em Deus. Por quê? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pouca. Ou seja, no dia da luta, no dia mau, você tem que estar abastecido por Deus para se mostrar forte diante da luta. Mas e diante de Deus? Não, diante de Deus eu posso me quebrantar. Diante de Deus eu posso dizer: Senhor, eu não consigo, eu sinto fraqueza, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me encha, eu preciso que o Senhor me dê graça, que o Senhor me incline para a sua palavra, e mais do que inclinar, eu também preciso me levantar e buscar a sua palavra. Diante de Deus você pode contar as suas debilidades. É isso que esse tempo está aberto para isso. E o que mais que significa essa virada, esse momento que vamos ter no mundo, o tempo de uma introspecção sincera? É um exame pessoal, olhando para dentro de si, fazendo uma análise. O que foi bom, o que até aqui o Espírito Santo tem trabalhado, ele tem mudado, ele tem operado em mim. Escrevendo mesmo, pega uma folha, começa a escrever e dê glória a Deus. Outras áreas, aonde eu bato na parede, não consigo mudar, começa a escrever. E aí faz um propósito com Deus, de buscá-lo e de fazer a sua parte. Senhor, eu estou começando uma nova etapa. Eu estou dentro de um tempo favorável, então o quebrantamento, e sinceramente estou colocando para o Senhor, estas áreas aqui da minha vida ainda estão amarradas, mas eu quero romper, eu preciso vencer. É um tempo favorável para isso, meus amados. Ou seja, é um tempo de arrependimento verdadeiro, busca intensa pela presença de Deus, tempo de abandonar os pecados, de viver a verdadeira transformação que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. E isso é possível porque nós já projetamos aqui, primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, Jesus, ele fez a propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala: o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque o sangue de Jesus já nos garantiu a vitória. Então nesse tempo você pode se levantar, mais especificamente nessa semana, apoiado pela conferência, pelas ministrações, e declarar as cadeias que serão rompidas na sua vida, e todas elas serão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa declaração de que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é uma declaração muito valiosa. Veja-se lá no passado, não é? Antes do sacrifício, naquele sistema ritualístico dos judeus, eles faziam todos aqueles ritos, traziam o sangue de touro, de bode, como está escrito na carta aos Hebreus, né? E hoje não mais. Os que entenderam Jesus é o Messias também não precisam mais, muito mais nós agora, porque esse sangue construiu um novo e vivo caminho para nós até o trono de Deus. A chegada do novo ano pelo calendário bíblico, né? A chegada do novo ano, o primeiro mês. Olha que coisa linda, o mês de Abib. A palavra Abib ou Aviv significa espigas verdes. E aqui nós
vamos relacionar completamente com primícias esse mês, por isso eu estou pregando isso para você. Espigas verdes. O primeiro mês do ano do calendário bíblico, ele anuncia colheitas. E sabe por que é importante a gente conhecer, amados? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o calendário gregoriano, e você que está reparando nesse nome e fala, mas de onde vem esse calendário? O Papa Gregório, tá? Lá no ano de 1500 e alguma coisa, me foge agora a exatidão, ele, para alinhar, né, as estações com o sol, acertar os dias do ano, segundo ele preparou esse calendário. E olha que interessante, cada nome de cada mês tem ligação com a mitologia grega. E daí você já fala, opa, janeiro vem, é o nome do falso deus Janus. Para a mitologia grega, esse falso deus Janus é o deus do caos. Quando eu falo Deus, entenda com D minúsculo, tá? O deus do caos. Sabe quando a pessoa fala assim, a situação está caótica? Entende-se que houve uma devastação. E o demônio responsável em trazer o caos é o Janus. E daí você vê que Gregório dá o nome de janeiro. E aí você olha para janeiro, você vê as pessoas falando assim, é o mês das dívidas, IPVA, IPTU, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O material escolar, nem fala comigo em janeiro, é só dívida. Já viu alguém falar isso? É um caos. Será que é coincidência? Outra coisa, né? O pessoal atribui as chuvas de verão. São as chuvas de verão. Mas janeiro tem tragédia para todo lado. Vocês já notaram isso? Deslizamento, desbarrancou. Na verdade, irmãos, nós precisamos conhecer. As pessoas dizem assim, mas a mitologia é uma historinha boba. Não é não. Quem está na terça aqui está entendendo de onde vem isso. Existem forças, existem espíritos imundos, existe todo um trabalhar das trevas. E quando eu digo, por que a gente estuda, treina isso na terça-feira? Para saber se defender. E a partir de agora você vai dizer assim, não é Janus que rege o meu janeiro, não. É o Senhor dos exércitos. E quando começar o ano, você já diz, Senhor, santifica cada dia. Eu repreendo a tragédia, eu repreendo as dívidas, eu repreendo o caos. Na minha casa não entra, em nome de Jesus. Agora, se você não sabe, você fala, janeiro, é um mês. Você está entendendo por que onde Deus joga a luz, as trevas têm que sair. Mas aonde tudo continua em trevas, e olha, igreja, eu tenho pregado para vocês, despertar, vem receber a palavra na quinta, vem na terça, sabe por quê? Nós vemos muitas vezes a paganização tomando lugar na vida das pessoas sem que elas percebam. Mas eu vivo nesse mundo, a cultura desse mundo é desse jeito, pastora. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas deixa a transformação entrar através do conhecimento da palavra. Quanto mais palavra você recebe, mais luz entra na tua vida. Você começa a entender que esse mundo foi construído para ser regido num determinado tempo segundo o maligno, mas quando você tem a palavra de Deus, você é um ponto de luz na terra. O pecado não te domina, a regência do maligno não tem poder sobre a tua vida, porque você é cidadão do céu. Então vai passar pelo deserto, vai enfrentar aflições, mas com provisão, com socorro de Deus, com vitória, derrubando gigantes e conquistando a terra e a promessa em nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos é dada. O mês de Abib é o primeiro mês e ele coincide sempre com a primavera. Ele descreve o estado dos grãos que estão começando a amadurecer. Olha que diferença, gente. A Bíblia anuncia colheita, o Janus anuncia tragédias, a Bíblia anuncia colheita. E nós não somos guiados pelo calendário deste mundo.
Nós até marcamos os compromissos, nós temos que vivenciar dentro do Cronos, né? Os nossos compromissos, os meses que estão aí, mas a nossa vida espiritual é regida pelo calendário bíblico. Estamos em um tempo favorável, o rei está no campo, o arrependimento está sendo recebido, a misericórdia dele está sendo derramada, e nesse mês, viradas de cativeiro vão acontecer em muitas áreas da vida daqueles que creem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é por isso, quando você estuda histórias ou vê filmes, né, que são relatos reais da vida de judeus, você vai perceber que mesmo no auge da perseguição, eles chegavam nos lugares mais miseráveis, que existia muita fome, muita dificuldade, mas eles eram um ponto de Deus para começar a abençoar aquele lugar. Por quê? Porque eles, como ser humano, tinham algo especial? Não, porque aqueles que inculcavam a palavra, viviam a palavra, e ela começava a produzir onde eles estavam. Deus só precisa de alguém que obedeça, meus irmãos. Ou seja, enquanto o calendário gregoriano solar, ele inicia o ano anunciando caos, tudo trancado, tragédias, o calendário bíblico, que é lunar, ele inicia o ano anunciando colheitas, produtividade de grãos. Veja que coisa bonita. O que antecede a um tempo de arrependimento, o povo estava quebrantado, estava buscando a Deus, virou aquela chave, o Senhor dá um novo ciclo. Agora vem a primavera, vem a alegria, a expectativa, porque as colheitas virão daquelas sementes que foram plantadas lá no tempo do quebrantamento. A semente que foi plantada com lágrimas, agora virá o tempo da colheita. O choro durou uma noite, mas o amanhecer está chegando e a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar para você que tem vivido um tempo de choro, tem vivido um tempo difícil, tem dito: Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Por que não muda? O Senhor está falando com você nessa noite. Recebe essa palavra. O cativeiro será virado em nome de Jesus. Mas é preciso busca. Lembra sempre disso. Cada promessa tem uma condição. É preciso buscar. Da mesma forma que as pessoas, não apenas os judeus, mas toda pessoa que vive o tempo e a estação de Deus, ela é agraciada, abençoada. Aquele que conhece, mas não vive, irmãos. Aquele que conhece, mas não se entrega, fica sempre ali na porta, fica vendo, mas não toca. Por isso também eu tenho pregado, e aqui eu já estou indo para o final, eu tenho pregado tanto aqui sobre entrega total, entrega verdadeira. Porque, queridos, da porta para fora, da vida cotidiana, tudo que nos cerca é pagão, é paganizado. O que é isso, pastor? É contaminado com os hábitos do mundo. E se você não bobear, ou se você bobear, fala da porta para fora, porque aqui a gente procura buscar o seu foco sempre para Deus, estar em Deus. Mas se bobear, você pegar um celularzinho e ficar aqui dentro, pronto, paganiza aqui também. Não tem nada no mundo que seja santo, nada, irmãos. Por isso a vida com o mundo e com a igreja não existe. Não existe o em cima do muro, o muro já é do inimigo. Os que conseguem a entrega total descem do muro. Eles podem me chamar de doido, de fanático, pode falar que agora eu só quero igreja, pode falar o que quiser. Eu só quero é Jesus. E aí você começa a discernir as coisas e as ferramentas que o inimigo usa. E você começa a ser um cristão diferenciado, nem sempre compreendido, mas diferenciado aos olhos do Senhor. Isso é o que importa. Isso é o que importa, meus irmãos. A Bíblia simboliza um novo começo, simboliza também a libertação. Comecei dizendo isso. Quando o povo chega ao tempo de saírem do Egito, você vai ver lá, chamado mês de Nissan, aos 14 dias do mês de Nissan. Que mês é esse? O Nissan é o Abib. Aos 14 dias do mês de Abib, preparem o cordeiro, se apressem, comam com as sandálias calçadas nos pés, porque vocês vão sair do cativeiro.
Abib significa cheias do Jordão, é o tempo em que o rio se enche, abundância de águas. Significa chuvas primaveris. E quando a gente olha para o Oriente Médio, para a terra de Israel, você imagine o que é abundância de água no rio. É muita bênção. Você imagine que são as chuvas primaveris naquele lugar. É muita bênção. Sempre, queridos, depois de quebrantamento, depois de um tempo de quebrantamento, depois de um tempo de arrependimento, o Senhor abre o céu e derrama avivamento, que vem para regar a plantação e liberar a colheita. As chuvas primaveris, elas vêm para regar a plantação e para liberar a colheita. E nós, como povo de Deus, recebemos esta palavra e entendemos. As chuvas, as nuvens já estão cheias. Eu estou falando num sentido espiritual. As nuvens de Deus já estão cheias, povo de Deus. Se nós continuarmos aplicando o coração, como o anjo disse para Daniel, a se humilhar e a buscar ao Senhor, vamos provar das chuvas do Senhor sobre a vida desta igreja, sobre as almas que congregam, sobre os que hão de se achegar, sobre tudo que Deus tem preparado para nós. Amém? Agora, para fechar, a festa das primícias. Veja, é tudo uma sequência, por isso eu estou pregando isso hoje para você. Você tem o mês de Elul, você tem a virada do ano, você tem os 10 dias ali que seguem ainda com muito quebrantamento e arrependimento. E o que vem depois disso, pastor? A primeira festa que vai seguir é a festa que eles chamam de Sukkot, a festa das colheitas, a festa das primícias. O que eu acabei de dizer? Depois de um tempo de quebrantamento, depois de um tempo de busca intensa, vem um tempo de colheita. Após essa preparação, segue-se no calendário bíblico a festa das primícias. E na festa das primícias, o povo, com alegria, consagra as suas colheitas, reconhecendo o Altíssimo como parceiro dos seus negócios, como parceiro do seu empreendimento, do seu trabalho, dos seus planos, dos seus sonhos. É como que aquela pessoa que tem uma sociedade com alguém, a empresa teve uma bênção, a empresa teve um resultado muito bom. O que os sócios ali vão fazer? Eles vão administrar aquele resultado. Irmãos, quando a gente encara dessa maneira, em tudo na nossa vida, Deus é o meu parceiro e eu trago ao altar aquilo que é dele. Não há limites para nós. Falava para vocês, de algumas semanas atrás, de um empresário que a gente está vendo ele crescer, em meio a esse tempo agora, em meio a esse tempo, crescer. Semana passada ele disse para nós assim: preciso comprar mais um galpão, preciso comprar mais um caminhão, eu preciso, e aleluia. Tanto é que o pastor disse assim: mas olha que bênção, para ele não tem crise, mas você vê essa parceria. Então a gente às vezes vê, se você for guiado pelo calendário da terra, pelas notícias da terra, você fica ali, como um navio à deriva. Ai, serei fiel. Ai, não sei se serei fiel. Ai, vou fazer. Não sei se vou fazer. Ai, vou para a igreja. Não, vou tentar resolver o problema. Vou para a igreja. Não, vou ficar em casa batalhando. Ai, e fica ali na deriva. Agora, se você toma uma decisão, o Senhor é o capitão desse navio. O Senhor é quem está conduzindo. E eu vou no passo do Senhor. 1000 cai à direita, 10 à esquerda, não importa. Eu vou seguir adiante na condução de Deus. Meu irmão, o céu não tem crise. Deus abre caminhos na terra. Deus abre caminhos na terra. E Deus preparou esse tempo tão harmonizado e abençoado. Quando seu povo passa por esses momentos do quebrantamento, fecha aquele ciclo, deixou para trás tudo que não prestava, agora vai no novo, mudando. E veja, se você levar a sério isso, cada período você vai estar mais aperfeiçoado, cada período mais aperfeiçoado. Porque cada vez que você se quebranta, cada vez que você busca a Deus, aquelas coisas, aquelas fraquezas que você não vencia, agora você já vence. Se você fizer um exame, você vai perceber isso. Fala assim, coisas que há um tempo atrás eu não conseguia vencer, hoje já não, para mim não tem nenhuma, não posso nem chamar de tentação, mas já não faz nenhuma diferença, né?
porque você vai ficando mais aperfeiçoado. E vindo um novo ciclo, um novo tempo, começa com o quê? Com celebração, com gratidão a Deus no altar. E o que segue isso, pastora? A liberação das promessas. Provérbios, capítulo 3 e verso 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinhos os teus lagares. Êxodo 22, 29. Não retenham as ofertas das suas colheitas, consagrem o primeiro filho, vocês, e a primeira cria das vacas e das ovelhas e das cabras. E Deus ia nomeando ali tudo que era primícia. Ezequiel 44, 30, a famosa primícia sacerdotal também. O melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição, cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. A palavra de Deus tem inúmeros versículos anunciando as promessas que estão para ser liberadas. Vamos nos lançar. Vamos viver esse tempo, meus amados, de busca. Vamos viver esse tempo de arrependimento. Vamos aproveitar a nossa conferência para buscar a santificação, para crescer na vida com Deus. E tudo aquilo que há de material que você está almejando, que você está buscando, crescendo na intimidade com Deus, você cresce na fidelidade também em todas as áreas. Vamos despaganizar a vida. Quanto menos o inimigo tiver, mais você vai crescer. Até o momento em que ele nada tiver, você puder dizer como Jesus: o príncipe desse mundo vem aí, mas ele nada tem em mim, então não fará nenhuma diferença, não vai me afetar, porque ele não tem nada em mim. Aí é plenitude de bênçãos e de vitória, em nome de Jesus. E nós estamos caminhando para isso, amém? Então nós vamos fechar aqui a nossa gravação, que as bênçãos